Então vamos lá, vamos começar. Abram a Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 2. A gente vai entender a primeira demanda aí. Êxodo, segundo livro da Bíblia, logo depois de Gênesis, segundo capítulo. Pode ler, Ivan? Pode, por favor. O nascimento de Moisés. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu, e teve um filho. E vendo ele que era formoso, escondeu-o 3 meses. Pronto, só até Não aí. podendo... Só até aí, por enquanto. Só até aí. Primeira questão que a gente precisa entender. A Bíblia ela nos dá todas as informações que a gente precisa, a gente só precisa ficar atento. O que esse texto está nos dizendo? Preste atenção. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da tribo de Levi. Engravidou e deu à luz. Pronto. Vamos lá, meus teólogos. Quem é a tribo de Levi? Pode falar, gente. Quem é a tribo de Levi? Qual é a peculiaridade da tribo de Levi? Quem são os homens que nascem da tribo de Levi? Qual é a missão deles? Você fala como função sacerdotal, mais tarde, Isso, isso. eles eram responsáveis por cuidar, se é isso que você está perguntando, eles eram responsáveis por cuidar do tabernáculo, né? Por cuidar das coisas do Senhor. Dos levitas, eles... Então, Érica, segura. É, Tira a mente religiosa agora. Porque, tá. porque assim, a gente tem essa tendência, nossa mente ela é direcionada para isso. Mas o conceito correto, vê se você vai concordar. Eles eram responsáveis para cuidar das coisas de Deus. É isso que é a tribo sacerdotal. Que, por um acaso, num primeiro momento, era o tabernáculo. Tá certa a tua resposta. Mas o mais profundo, mais do que cuidar do tabernáculo, porque se a gente fala assim, ó, homens separados para cuidar do tabernáculo, no momento em que o tabernáculo não existe mais, a função acabou. Concorda? Cadê a Erika que eu não estou vendo ela? Deve estar aqui do lado, peraí. Está aqui. Tô aqui. Concorda com o que eu estou falando? Sim. Se eu sou chamado para cuidar do tabernáculo, o tabernáculo não existe mais, eu não tenho mais função. Uhum. Só que o tabernáculo ali representava, na verdade, as coisas de Deus, as coisas santas, que não é qualquer um que podia tocar. Principalmente, ainda tinha um nível maior, né, que era o do sumo sacerdócio, que é a parte do tabernáculo que era o ato, o santo dos santos. Ali só o sumo Uhum. sacerdote chegava. Então, quem são a tribo de Levi? Que, na verdade, nesse momento, eles ainda não são, mas eles serão daqui a pouco, né? Quando chegar no meio do deserto, Deus vai fazer a separação, né? A divisão. Mas é a tribo sacerdotal. O fato de eles ainda não serem, olha o que Deus nos mostrou esses dias. E aí é isso que eu quero falar para vocês. O fato de ainda não ter acontecido, o fato de ainda não ter sido revelado, não quer dizer que você ainda não seja. Existe algo dentro de cada um de nós que aponta para um futuro. E mesmo antes de ser, e mesmo antes dos homens saberem quem eu sou, eu já sou. E isso está aqui em Gênesis. Por quê? Porque Moisés nasce para cuidar do povo de Deus. Moisés é separado
para cuidar das coisas de Deus. Não é por um acaso que ele é da tribo de Levi. Não é por um acaso que ele nasceu de um pai da tribo de Levi e de uma mulher da tribo de Levi. Já tinha uma promessa sobre esta tribo, que ainda não tinha sido revelada. Os homens apenas não sabíamos. Então, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês hoje é: não silencie a voz que tem dentro de você dizendo que você nasceu por alguma coisa. Porque essa voz é Deus. Ainda que não faça sentido, ainda que você olha que Moisés, eu nasci de um povo escravo. Eu nasci, eu não tive nem o direito de nascer porque eu já estava sendo perseguido. Ele foi lançado, né, dentro de um cesto de betume, lançado à sorte, porque já tinha uma sentença de morte sobre a vida dele aos 3 meses de idade. Mas esse menino nasceu para ser um libertador. Capítulo 3 de Êxodo. A gente vai entender um pouquinho melhor. Antes de chegar ao capítulo 3, podem abrir, tá? Capítulo 3, versículo 1, podem abrir. Mas antes daí, deixa eu contar. Moisés, a gente conhece a história de Moisés, né? O Moisés é da tribo de Levi. Não esqueçam mais isso. Moisés é da tribo de Levi. Portanto, Moisés é um sacerdote. Apesar dele não saber ainda, ele é um sacerdote. Moisés vai ser encontrado pela princesa, pela filha de Faraó, vai ser criado no castelo, no palácio. Ele vai ser criado como um egípcio, como um príncipe egípcio. Entenderam? Príncipe egípcio. De novo, príncipe Egito. Porque esta é a conjectura, esta é a similaridade de um sacerdote. Um sacerdote é um príncipe de Deus na terra. Podem anotar, hein? Podem anotar que tem muitos segredos hoje para serem desvendados. Um sacerdote é um príncipe de Deus na terra. E aí, Moisés agora vai ser criado com o Faraó. Vamos lá. Minhas teólogas, só tem mulheres aqui hoje, né? Minhas teólogas. Quanto tempo Moisés fica no palácio egípcio? Cadê minhas teólogas? Cadê minhas missionárias? Eu sei que ele fica 3 meses em algum lugar. Ele fica 3 meses, sei se é no Rio Nilo, mas acho que no palácio ele fica. Ele é criado lá, não é isso? Se eu não me engano. Criado lá, mas por quanto tempo? Ivan, Fala. eu realmente nunca estudei assim, nunca pesquisei o tanto de tempo. Sei que 3 meses ele ficou dentro, escondido, né, pela sua mãe, depois ele não teve como se esconder mais, foi para o Nilo. Do Nilo, a filha de Faraó o pegou, o achou. Automaticamente ela precisava de uma ama. Ele voltou para os braços da mãe para ser amamentado. E geralmente o desmame com 6 anos. Só sei que ele ficou mais ou menos, se eu não estiver enganado, ele foi para o deserto com 40 anos. Então, em torno de 30 anos, mais ou menos, ele ficou no Egito? Responde aí. Com 40 anos, Moisés foi para o deserto? Ou ele passou 40 anos, né? Para depois voltar. Então eu vou ter que ler para vocês o texto. Essa versão aqui não me diz, mas vamos lá. Moisés
Moisés, quando mata o egípcio, Moisés tem por volta de 40 anos. Quando Moisés mata o egípcio e tem que fugir do Egito. Vou procurar aqui para vocês, daqui a pouco eu digo para vocês os textos que mostram isso, tá? Mas vamos lá. Moisés, ele fica 40 anos no Egito, 40 anos no palácio, 40 anos com Faraó. Depois disso, Moisés foge para Midian. Vamos lá. Êxodo 2, versículo 15. Quem pode ler para mim? O 15 e o 16. Vamos lá. Ouvindo, pois, Faraó esse caso, procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores. Então, só até aí. Lê agora o versículo 1 do capítulo 3. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. Pronto, até aí. E apareceu-lhe. A Bíblia chama Jetro de quê, gente? Sacerdote. Pois é, gente. Jetro era sacerdote de Midian. Olha só que coisa interessante. Por que que Deus tira agora Moisés do Egito e envia para Midian? Entendam. Olha o que que parece. Eu sou rico, poderoso, tenho tudo aos meus pés e agora eu perdi tudo. Vou para uma cidade estranha, longe do meu povo. Agora eu não tenho meu povo de sangue que eu já conheci, minha mãe e meus irmãos de sangue, estou longe deles. Também estou longe dos meus irmãos que aprendi a amar durante a vida porque fui criado com eles. Estou longe de tudo e de todos. Estou sozinho, isolado, não tenho ninguém. Não é assim que Moisés está? Não é assim que a gente se sente muitas das vezes? E a gente esquece que da mão poderosa de Deus nos levando para um lugar para ser tratado. Porque Deus precisava dar a Moisés o que ele não tinha recebido até agora: ensinos sacerdotais. Entender como um sacerdote vive, como um sacerdote pensa, qual é o caráter de um sacerdote. E aí eu não estou falando aqui nada religioso, de santo, nada disso, mas a vida como um todo. Porque quando você vai ler o livro de Êxodo todo, você vai perceber a sabedoria de Jetro, a simplicidade de Jetro, e como Jetro conduzia a sua vida e o povo de Midian. E é isso que Moisés precisava aprender, porque Moisés até agora ele tinha aprendido a ser autoritário, poderoso, líder,
comandar. Isso tudo Moisés aprendeu porque ele era príncipe. Apesar dele não estar na linha sucessória, mas ele exercia liderança no palácio. Ele era um príncipe. Então ele foi ensinado a lutar, ele foi ensinado a comandar, a ter uma postura de rei, de príncipe, coisa que naquele momento os hebreus não tinham. Na verdade, Deus estava projetando Moisés para ser um grande homem, um grande libertador, desde o dia do nascimento dele, apesar de a vida dele toda parecer que ia dar tudo errado. Mais ou menos como é a minha e a sua. E ele vai para Midian passar pelo seminário de Jetro, vamos chamar assim, né? Seminário sacerdotal de Jetro. E é com Jetro que Moisés aprende a simplicidade do sacerdócio, a obediência, o respeito, a adoração, os valores, os princípios. É com Jetro que Moisés aprende. E aí vai mais um segredo escondido. Quanto tempo Moisés fica em Midian com Jetro? Mais 40 anos, né? Exatamente. Mais 40 anos. O mesmo tempo que ele fica no palácio é o tempo que ele fica em Midian. Olha que coisa fantástica. Ou seja, esse tempo todo da vida de Moisés, Moisés está sendo preparado para o deserto. Ele não estava sendo preparado para entrar em Canaã. Ele estava sendo preparado para passar pelo deserto. Porque passar pelo deserto, muitas das vezes, é mais importante do que chegar no lugar que os nossos olhos almejam. Repete a frase, Ivan, por favor. Passar pelo deserto, muitas vezes, é mais importante do que alcançar o que os nossos olhos almejam.